Bom, gente, atualizações, desdobramentos, óbvio, né, que tá todo mundo ainda num clima de luto total com o que aconteceu, mas a gente precisa colocar a cara do tapa aqui para falar, né? A gente apareceu em tantos momentos na boa esse ano, em vitórias, por consagrações em partidas importantes, né? Que no momento em que a gente tem a menor, né, diminuição, digamos assim, dessa nossa gordura, justamente num jogo em que a gente está atônico e de luto com o que a gente viu, a gente tem que botar a cara aqui para falar também, tá legal? Se inscreve aí, enfim, né, você já sabe. Mas vamos lá, gente. Primeiro de tudo, falando a respeito de John Textor, tá? O John Textor, a gente viu, né, logo depois do jogo. Eu tenho toda uma reflexão para fazer sobre isso, ainda vou fazer mais vídeos hoje, né? Temos, inclusive, outras partidas para acontecer no Campeonato Brasileiro, inclusive Bragantino e Goiás, né? Um jogo para a gente também ficar de olho, né? Embora, tenha muita gente que já tenha ficado muito desiludida e não é para menos, não dá para julgar nenhum comportamento da torcida do Botafogo hoje, tá? Não dá. Joguei a toalha, parei. Meu irmão, desculpa, cara, o que aconteceu foi inacreditável, sabe? A sensação de estar no pior pesadelo da minha vida com folga, sabe? Mas com muita folga. E assim, né, sendo bem sincero, né, a gente viu ali o que aconteceu, né, o John Textor dizendo que a CBF é corrupta e que o presidente da CBF deveria entregar o cargo, falando com o árbitro, né, deu confusão. Eu espero que, inclusive, né, por conta das confusões que rolaram, a gente não tenha situação com o STJD, né, que, enfim, espero que não role nenhum problema. A gente vai ter toda a situação também envolvendo o jogo contra o Vasco, né, com pelo menos 3 desfalques, né? A gente não vai ter o Adrielson, que foi expulso, a gente não vai ter o Cuesta, que tomou o 3º amarelo, e também não deve ter o Júnior Santos, que teve uma lesão na coxa, e inclusive foi um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador do Botafogo nas últimas 4 ou 5 rodadas, certo? Mas assim, John Textor, ele vai ser processado pela CBF, está sendo processado pela CBF e também pessoalmente pelo presidente Edinaldo Rodrigues, por ter chamado a entidade de corrupta. E assim, tem 2 pontos aí que eu quero dividir, tá? O primeiro, de um cara que estava de cabeça quente com o que aconteceu, com a expulsão, inclusive, do Adrielson. Um cara que, né, óbvio, né, falou assim, né, num tom acima do comum a respeito de uma situação em que o Botafogo foi prejudicado, né? Mas, ao mesmo tempo, e detalhe, vou além, né? Assim, independente do que caiba ou não, ele não mentiu. A CBF não é uma entidade corrupta. Presidentes foram afastados nos últimos anos por corrupção, né? A gente está falando aí de corrupção envolvida no nome de, ao longo desses últimos anos, de CBD e CBF. João Avelange, Ricardo Teixeira, inclusive, né, eram a mesma família, José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, o Rogério Caboclo agora recentemente, né, foi afastado por, acho que importunação sexual, né? Então assim, independente daquilo que caiba ou não, e o STJD vai julgar, de verdade, o que até mentira nisso, é só você pegar o histórico da CBF, né? O Brasil, né, a CBF é corrupta, independente daquilo que o John Textor queira dizer com isso ou não, sabe? Agora, existe um porém, né? Essa reação, ela pode custar problemas para o Botafogo, mais ainda, né? E eu vou ser muito sincero aqui, muita gente vai ficar chateada comigo, vai ficar puta e tal, mas, na boa, cara, 37 minutos do segundo tempo, o Botafogo tinha nas suas mãos a chance de fazer um 4-1 e fechar o jogo. Tiquinho Soares perdeu um pênalti que ele não podia ter perdido, sabe? Não podia ter perdido. De forma nenhuma, em hipótese alguma, naquele momento, naquele contexto, com 1 a menos, um presente que nos foi dado divino, que foi um pênalti, né?
Isso que eu não sei nem se eu acredito mais, enfim, em divindade. Mas contra o Palmeiras do Abel Ferreira, que é um time encardido, você não pode perder aquele pênalti. Não pode, não pode. É grave perder aquele pênalti, né? O PR não pode fazer a reposição que ele fez e os jogadores do Botafogo com 3-0 sentaram no resultado e não podem, né, deixar o Endrick passar da maneira que ele passou. O PR também não pode falhar do jeito que ele falhou no primeiro gol do Endrick. O Botafogo não pode tomar um 3-2 logo depois de ter perdido um pênalti que faria o time ter o 4-1 nas mãos. A gente não pode ver um segundo tempo atônito dos nossos dois principais jogadores no campeonato e a atuação pífia da zaga e dos volantes, sabe? Então, assim, cara, de verdade, a gente tem todo o direito de reclamar de arbitragem, de questionar a expulsão do Adrielson, que foi uma afronta, mas, na boa, gente, o Botafogo com 1 a menos contra o Flamengo, ele fez mais um gol e segurou bem o resultado, né? O Botafogo, desculpa, cara, ele não podia ter feito o que fez, sabe? Eu não me recuso a falar de arbitragem, que a gente tem que falar, tá? Mas eu não vou falar só de arbitragem, desculpa. O cara que fala só de arbitragem, num jogo como o de ontem, ele tá muito por fora do que valia aquela partida, do brilho que estava envolvendo aquele jogo. E, porra, de tudo que estava em risco caso o Botafogo perdesse aquela partida. E perdeu. O Botafogo ainda é líder do campeonato, tem 3 pontos a mais. Só que agora, como é que fica o nosso clima para reagir a uma situação dessa? Como é que fica, sei lá, cara, o semblante da equipe? Como é que fica a nossa confiança? E quando eu falo de confiança, eu falo no geral do clube, né? Já era um peso, né? Você, pô, cara, vamos depois de 28 anos manter essa liderança. E tipo assim, o destino é tão filha da puta com a gente, de verdade, cara. O destino é tão filha da puta que nem pra ser 1-0 Palmeiras, né? 2-0, putz, perdemos, jogamos mal. A gente tem que viver um paraíso no primeiro tempo pra passar por tudo isso, ainda perdendo um pênalti nos 10 minutos finais, 20 minutos finais. Sabe? Então assim, cara, como é que você vai dizer para um torcedor do Botafogo que tá pessimista nesse momento e tá pensando no pior, que ele tá errado, né? Ele não tá errado. O campeonato acabou? Não, não acabou. Mas a nossa questão não é Bragantino, a nossa questão não é só Palmeiras, Flamengo, agora Atlético Mineiro. A nossa questão é o próprio Botafogo. E de onde, depois disso tudo, né, desse marasmo no qual ele mesmo se colocou, como é que a gente vai tirar forças para lutar, né? Agora, mano, seguir, sabe? Seguir, são 9 partidas a mais, o Botafogo tem um jogo a mais, inclusive, tem o jogo contra o Fortaleza, e tem uma partida muito importante contra o Vasco em São Januário, né? Um Vasco que também está lutando pela vida, pela sobrevivência, né? A permanência dele na primeira divisão. O Botafogo ainda tem uma vantagem, curtíssima, mas ainda tem. O Palmeiras encostou, justamente no jogo que não podia encostar e justamente com um contexto de pesadelo, né? Assim, é o pior dia da minha vida e talvez da de vocês, sabe? Mas assim, a gente tem que colocar a cara a tapa aqui, tem que falar o que está acontecendo e vamos ver o que vai acontecer, né? Ainda tem o jogo do Bragantino hoje, né? O Bragantino pode encurtar a distância aí para 4 pontos e vamos para cima pra gente aguardar o que vai ser, qual vai ser a postura dos jogadores do Botafogo, qual vai ser o semblante deles, né? E como que esses caras vão dar uma resposta para essa loucura que aconteceu depois do melhor primeiro tempo que eu já vi do Botafogo, a gente ter visto pior no segundo tempo. O futebol é muito cruel, o futebol é escroto. Assim, o futebol não depende de força divina, cara, não tem jeito. Então, assim, o problema é que não depende e é sempre contra o nosso lado, cara, impressionante. Mas é aquilo, a resposta vai ter que vir em campo, vencendo jogos, né? Vai só assim que a gente vai, quem sabe, sarar essa ferida e continuar acreditando num título. Lembrando, né, e incrivelmente, mesmo com toda essa sensação de luto, o Botafogo ainda é o líder do Campeonato Brasileiro e faltam 9 jogos aí pro fim do campeonato, beleza? Quero saber a opinião de vocês, né? Eu acho que assim, o Botafogo não podia ter feito o que fez ontem, comigo, com você, mas aconteceu, já foi, e agora é buscar compensar
as derrotas para Cuiabá e Palmeiras nos próximos jogos que a gente vai ter, alguns deles até fora de casa. Valeu? Um abraço.